E aí galera, como que vocês estão? Hoje, aqui no canal Decifrando Exatas, vamos pegar demonstração de identidade na trigonometria. Então você que está estudando essa parte de identidade, demonstração na trigonometria, vem, já dá aquele like, compartilha, comenta para o vídeo alcançar mais pessoas. Primeiramente, antes de adentrarmos aqui no conceito de identidades na trigonometria, temos que entender o seguinte: quais são as fórmulas que a gente vai usar para poder resolvê-las. Vai ser o seguinte passo. Primeira coisa que você tem que saber é a equação fundamental da trigonometria, que fala que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso você vai ter que saber isso aqui de cor para poder resolver algumas questões e demonstrar essas identidades. Você também vai ter que saber o seguinte passo, que o cosseno ao quadrado de x, vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. O que você fez? Você pegou esse seno, jogou para o outro lado, né? A gente fez essa parte aí justamente para botar o cosseno ali isolado. E a gente também consegue fazer isso para seno. Por quê? Se eu sei que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais seno ao quadrado, então o seno ao quadrado de x vale 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Necessariamente eu só peguei o cosseno e joguei para o outro lado, né? Assim, deixando tanto o cosseno ao quadrado e tanto o seno ao quadrado isolados, né? A gente vai ter que saber um pouco sobre isso para poder resolver essas demonstrações aqui, tá? A gente vai demonstrar essas coisas aí bonitas. Vamos lá. Sabemos também que tem algumas partes da trigonometria que a gente chama de cossecante, secante, tangente, cotangente, cosseno e assim por diante, né? Primeiramente, logo vemos o seguinte, ó, secante, tangente, seno ao quadrado, cossecante, cotangente e assim por diante. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, que a cotangente de x vai ser um inverso da tangente, né? Se tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno. E a tangente, né, como eu falei, é seno sobre cosseno. Tudo bem? A cotangente, então, é cosseno sobre seno e a tangente é seno sobre cosseno, tá? Samir, e a secante? A secante de x é 1 sobre cosseno. E a cossecante vale 1 sobre seno, tá? Isso que você vai ter que saber para poder resolver esses dois tipos de exercícios, né, que são demonstrações de identidades, né? E como que funciona essa parte de demonstrar as identidades? Ele quer que você pegue essa expressão bonita e fale que é igual a 1. Como que você vai chegar no resultado igual a 1? Vamos demonstrar. Isso que é o interessante na parte da trigonometria, que a gente vai demonstrar essas coisas bonitas, essas expressões, igual aquilo que ele quer. Então a gente vai ter que fazer de tudo para poder achar igual a 1. Nós vamos ter que fazer de tudo para achar igual a 1 menos cosseno dividido para 1 mais cosseno. E como que a gente vai resolver isso? Primeiro caso, vamos ver o primeiro exemplo ali, o primeiro exercício, né, no caso. Nós temos o quê? Seno ao quadrado dividido para 1 menos cosseno, menos seno secante ao quadrado, menos tangente ao quadrado sobre secante, igual a 1. Então, vou anotar aqui. Então, vai ser o quê? Seno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x, menos secante ao quadrado de x, menos tangente ao quadrado de x, sobre secante de x. Lembrando que essa expressão toda que eu botei aqui no quadro tem que dar quanto? Tem que dar igual a 1, né? Essa expressão toda tem que dar igual a 1.
Então a gente vai desenvolver isso aqui para que dê 1, tá? Então qual a artimanha aqui? A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Ó, seno ao quadrado. Eu não falei no começo que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Porque vai ser meio que uma derivação da equação fundamental da trigonometria, né? Que vale seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? É uma parte derivada, né, dessa equação fundamental da trigonometria. Então, já sabemos isso. Então, o que eu posso fazer? No lugar de seno ao quadrado, eu vou botar 1 menos cosseno ao quadrado. Então, já algumas artimanhas que a gente pode fazer para poder demonstrar, né? Então, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x. Samir, por que você fez isso? Justamente para a gente deixar cosseno com cosseno aqui embaixo. A gente vai fazer uma coisa muito interessante aqui para a gente poder cortar. Vamos lá. Vai ficar menos secante. Eu não falei que secante é o inverso do cosseno, então vai ser 1 sobre cosseno, né? Porém, ali é secante ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado, que é 1, e cosseno ao quadrado, né? Menos tangente. Tangente, nós vimos que a tangente é seno sobre cosseno, porém é tangente ao quadrado. Se é tangente ao quadrado, então vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, né? Lembrando que é seno de x e cosseno de x, né? Tudo bem? Agora a gente vai resolver a parte de baixo, né? Vimos a parte de cima. Agora a gente vai ver essa parte de baixo, ó. Secante. Secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno, né? Agora a gente vai resolver essa expressão aí para a gente mostrar que isso aqui tudo é igual a 1. Isso que é a parte mais interessante. Por quê? Olha isso aqui. Ali eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado. Você consegue perceber que ali é o produto da soma vezes a diferença? Aquele famoso produto notável. Quando eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, é o seguinte. É o A menos B vezes o A mais B. Sempre quando você fizer esse produto notável, não necessariamente um produto notável, né? Mas essa ordem aqui, você vai achar o seguinte valor. Vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você parar para analisar, o 1 menos cosseno ao quadrado é parecido com isso. Por quê? Não é só levar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porém 1 ao quadrado é igual a 1. Então, necessariamente, ele não botou aqui. Mas a gente já sabe que 1 ao quadrado é igual a 1. Então, necessariamente falando, vamos ter que abrir aquilo ali em duas coisas. Em duas bases, né? Eu vou ter 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno, né? Porque se eu fizer aqui a distributiva, eu vou achar o mesmo resultado, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí vai ser 1 menos cosseno, né? Menos, olha ali, eu tenho 1 menos seno ao quadrado. Já que eu tenho o mesmo denominador, eu posso repetir ali em cima o numerador, 1 menos seno ao quadrado, né? E aquilo ali dividido para quem? Justamente dividido para cosseno ao quadrado. E aquilo ali também dividido para 1 sobre cosseno. Lembrando que é cosseno e seno de x, né? Como eu falo, né? Cortai-vos, né? Vamos cortar 1 menos cosseno com 1 menos cosseno.
Porque já que eu estou multiplicando, eu consigo cortar. Eu consigo meio que fazer uma simplificação, né, entre aqueles termos ali, já que eu estou numa multiplicação ali. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui só vai sobrar 1 mais cosseno, né? Já vou deixar aqui, ó, 1 mais cosseno. 1 mais cosseno de x. Aqui está o grande lance. Essa parte aqui. Ali eu tenho 1 menos seno quadrado. Mas lembra que eu falei no começo da videoaula que 1 menos seno quadrado é igual a quem? É igual a cosseno ao quadrado? Porque é derivado, né, daquela famosa equação fundamental da trigonometria. Logo, eu consigo transformar aquele 1 menos seno ao quadrado em cosseno ao quadrado. Justamente para nos ajudar, porque aqui eu vou ter o cosseno e aqui eu vou ter o cosseno. Então eu vou conseguir fazer alguma artimanha ali, justamente para poder cortar alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir, ó. 1 mais cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x sobre quem? Cosseno ao quadrado de x sobre 1 sobre cosseno. Aqui a gente tem uma propriedade muito interessante da parte da fração, né? Que é aquela que você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Como nós vimos lá no ensino fundamental e assim por diante. Porém, eu sei o seguinte, que cosseno ao quadrado dividido para cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Então, a gente consegue fazer o quê? Consegue simplificar. Então, vou ter o seguinte, eu vou ter 1 aqui, né? Aqui vai dar 1. Porque duas coisas, uma coisa dividida para ela mesma é igual a 1, né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1 mais cosseno de x menos 1 sobre 1 sobre cosseno, né? Agora, o que a gente faz? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, eu vou ter o seguinte, isso aqui eu vou botar uma setinha aqui. A gente vai ter o seguinte, 1 mais cosseno menos 1 sobre 1, né? Que dá 1, né? Vezes o cosseno. Eu já vou botar logo a resposta aqui, ó. A gente vai ter o seguinte, ó. Cosseno mais cosseno menos cosseno vai dar 0, né? Que vai ser 0. E 0 mais 1 continua sendo 1, né? Então, 1 é igual a 1, né? Porque aquela expressão estava igualada igual a 1. Então, demonstramos a identidade do primeiro exercício. 1 é igual a 1, então bateu. Show? Então, vamos lá ver a segunda. Vimos a primeira, demos uma revisão, o que é secante, cossecante, tangente e assim por diante, né? Agora vamos ver o seguinte. Cossecante menos cotangente, isso tudo elevado ao quadrado, é igual a 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno? Então vamos ver isso. Será que é igual? Será que não é igual? Como que a gente pode demonstrar isso? Primeiramente eu vou botar ela aqui em cima, né? Vou fazer agora, vou fazer de verde mesmo, seguir o padrão. Então eu vou ter cossecante de x menos cotangente de x elevado ao quadrado, né? Eu quero que essa expressão seja igual a esta. O que eu vou fazer? Eu vou demonstrar, né? Porém, se você olhar isso aqui, você tem um produto notável, né? Que é aquele famoso quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Aqui eu vou botar aquele aqui, ó. A mais B elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Samir, e se for negativo aqui? Se for negativo, você só troca o sinal do meio. Aí vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente vai resolver nessa ideia aqui do produto notável, né? Então eu vou ter o seguinte, o quadrado do primeiro vai ser o quê? Cossecante ao quadrado. Menos, né? Repete o menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, né? Agora vamos resolver e só substituir. Por quê? Eu sei que cossecante é o quê? É 1 sobre seno, né? Porém, ele é cossecante ao quadrado, então vai ser 1 sobre seno ao quadrado. A gente não leva 1 ao quadrado porque 1 vezes 1 é 1, né? Então não precisa pôr. Então, menos 2 vezes cossecante é 1 sobre seno, né? E cotangente, né, é o inverso da tangente. Então, necessariamente, eu tenho o cosseno sobre o seno. Mais o cotangente ao quadrado. Se é cotangente ao quadrado, eu tenho o cosseno ao quadrado sobre o seno ao quadrado, né? Então, o que eu vou ter? 1, número 1 ali, 1 sobre seno ao quadrado, menos 2 vezes o cosseno sobre o seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre o seno ao quadrado. Já que está todo mundo no mesmo denominador, eu posso repetir o pessoal de cima, porém com um denominador único para todos. Como assim? Eu vou ter cosseno ao quadrado menos 2 cosseno mais 1 sobre quem? Sobre seno ao quadrado. Agora, boa parte do pessoal, provavelmente, quando chegasse aqui, talvez dava uma travada, né? Porém, a gente está aqui para destravar. Vimos o seguinte, que o produto notável é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E se for negativo, você troca aqui, né? Se você parar para analisar aqui, esse cara aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um produto notável. Nós vamos ter o produto notável, que é aquele famoso produto notável. O cosseno menos 1 elevado ao quadrado. Porque se você fizer isso aqui, cosseno menos 1 elevado ao quadrado, você vai chegar nessa expressão aqui, né? Então a gente vai ter o seguinte, aquilo ali vai ser igual a cosseno menos 1 elevado ao quadrado. Naquilo ali, a gente abriu o produto notável, agora a gente comprimiu. A gente voltou para o início, né? Eu sei que lá no começo da aula você falou que seno ao quadrado era quem? Era 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então é isso. Porém, isso aqui eu vou conseguir cortar com isso lá de cima. Como que eu vou fazer? Vou fazer a seguinte ideia. Ali eu tenho cosseno menos 1. Lembrando que esse ao quadrado quer dizer que aquele número ou letra é multiplicado por ela mesma 2 vezes, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter o cosseno menos 1 vezes o cosseno menos 1 multiplicado 2 vezes, né? Até porque é um produto notável. Se você fizer distributivo, você vai chegar nesse mesmo lugar. Porém, como eu falei para vocês, ó, 1 menos cosseno ao quadrado, eu posso transformar no produto da soma pela diferença. Então vai ser 1 mais cosseno vezes 1 menos cosseno, né? E agora fica muito de boa, porque eu posso cortar esse negativo com esse negativo.
Por que eu fiz isso? Justamente para deixar nesse padrão. Então, qual é a resposta? Vai ser cosseno, vai ser 1 menos cosseno, vai ser 1 menos cosseno, que o produto notável aqui vale 1 menos cosseno, agora que eu vi. Então, só substituir aqui. Vamos dar uma substituição. Ali vai ser 1 menos cosseno. E aqui vai ser 1 menos cosseno. E ele vai ser 1 menos cosseno. E eu posso cortar esse cara aqui com esse cara aqui, sobrando 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Então, eu demonstrei que aquela expressão toda vale 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nessa parte vale 1 menos cosseno, só para lembrar, eu inverti sem querer, agora que eu vi. Mas espero que vocês entendam aí. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários, dá seu feedback, explana para os seus amigos e vamos lá. Eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Então, muito obrigado aí, pessoal. Abraço e valeu!